Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos ao vídeo de hoje. Olha só que interessante. Imagine que você passa num concurso difícil, com várias fases. Dentre elas, tem uma fase muito importante que quase a gente não dá muita importância, que é a do exame médico. E aí você roda exatamente na parte do exame médico por um problema que eu acho que você deve ter aí, que todos nós temos. Então fica até o final, você vai gostar do vídeo. Vou trazer um assunto palpitante que saiu hoje nas redes sociais, nos jornais, de uma coisa interessante que nós temos aqui. Bom, eu sou o Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio. Dê like, comente, isso é de lei, me propague nas suas redes sociais e também inscreva-se aí, nós já somos uma pequena cidade do interior por aqui. Vamos lá agora? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Gente, eu estou vendo aqui no UOL, no site do UOL, uma notícia que me chamou bastante a atenção e eu quero dividir essa notícia com vocês para a gente fazer uma certa reflexão. Será que está certo? Será que está errado? De um problema que você vai ver. Ó, professores aprovados em concurso, então imagine, aprovado em concurso, são considerados inaptos por ansiedade. Olha que interessante, deu no UOL a coluna Viva Bem, lá de São Paulo, que saiu, e claro, não vão trazer, não, nós, nem eles e nem eu, né? Vamos colocar aqui, nem na notícia nem eu, nós vamos colocar o nome da pessoa ou das pessoas justamente para não expor. Então aqui foi dado o nome de Lúcia, não um nome imaginário, para a gente poder entender bem a história. Tem uma historinha aqui, presta bem atenção. Lúcia, 34 anos, tinha o sonho de ser professora e viu a oportunidade no concurso para a Rede Pública Municipal de São Paulo. Então, para o município de São Paulo, capital São Paulo, que foi realizado no dia 8 de janeiro de 2023. Então, essa moça, senhora, se preparou, foi aprovada na prova e aqui diz que foi inclusive nomeada no Diário Oficial do município agora, em fevereiro de 2024. Mas vejam bem que interessante. Tudo se encaminhava bem até o início deste mês, quando recebeu o resultado do exame médico admissional, que muita gente não dá muito valor, mas nunca está bem escrito esse negócio. Mas obviamente que também é uma fase do concurso, porque pode eliminar a pessoa, e uma fase importantíssima do concurso público. Então, tudo se encaminhava bem até que ela foi considerada inapta para a função por ter ansiedade. E aí, primeira coisa que eu penso, imagino é o seguinte: quem é que não tem ansiedade no mundo de hoje? E aí você também pode se pensar, mas professor, no meu caso eu também tenho, ou às vezes até já tive algum problema mais sério, ou transtorno de ansiedade generalizada, tal da TAG, que é uma coisa já está se tornando comum, corriqueira por aí, e você pode falar, mas professor, eu tenho, até trato isso. Será que eu também, fazendo concurso público, reprovaria no exame médico? Não sei, porque isso só o exame médico, na prática, diria para nós. Então, lá na historinha, a Lúcia faz acompanhamento psiquiátrico e tratamento com oxalato de escitalopram. Eu não conheço esse remédio, não sei. Esse componente aí químico eu não conheço. Então, esse é um medicamento que trata depressão e ansiedade. E a Prefeitura de São Paulo, no entanto, considera os professores um dos grupos de risco para transtornos mentais e comportamentais, já que essas pessoas, aliás, já que estes problemas aqui são riscos para transtornos mentais e comportamentais, e, e essas são as principais causas de afastamento do trabalho. Trocando em miúdos,
a pessoa, o professor, a professora, pede bastante afastamento por conta de depressão, de ansiedade e, no caso aqui, o médico do exame admissional da Prefeitura de São Paulo chegou à conclusão de que se a pessoa já trata, ela tem um sério risco de pedir afastamentos, enfim, para poder fazer o seu tratamento e tudo mais. Por isso, no caso aqui, voltando à notícia, mesmo uma psicopatologia leve com um tratamento adequado é uma condição que pode levar um candidato a ser considerado inapto para a função. Pois bem, a minha preocupação, meu raciocínio aqui é quais as outras funções dentro da administração pública que nós poderíamos encaixar junto aqui, considerando que a pessoa possa ter esse problema de ansiedade ou eventualmente depressão mais controlada, tratada. Até que ponto uma outra função também poderia usar esse argumento para tirar a pessoa do concurso público? Então, essa é uma pergunta que eu ainda não sei responder, porque ela vai depender da administração pública, vai depender depois de um médico. Então, esses dois personagens primeiro, e daí um terceiro personagem vai ter que entrar aí, provavelmente, se a pessoa for à justiça para questionar, essa dificuldade, para questionar por que saiu do concurso. Então entra o terceiro, que é o Estado e o Poder Judiciário. Tá? Então eu não saberia dizer por enquanto. Continuando aqui a reportagem, que é muito interessante, e a gente que trabalha com concurso, em como estudar e tudo mais, tem que ficar antenado com esses pequenos problemas que são percalços que acompanham a vida do estudante, do aluno. Diz essa, então, nome fictício Lúcia, que fiquei frustrada quando vi o resultado. Me culpei por ter esse quadro psiquiátrico. Era meu sonho dar aulas, me preparei a vida toda para isso. Vários amigos me disseram que eu não deveria me sentir assim porque era psicofobia. Não escolhi ter essa condição. E continuando, os exames admissionais foram feitos por uma empresa terceirizada. É a Qualilog SSO, Serviços Auxiliares Administrativos, que obviamente segue os protocolos, os padrões técnicos da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, que é, no município de São Paulo, o órgão responsável pelas perícias médicas de servidores públicos municipais e também que acaba homologando os laudos feitos por essa empresa terceirizada. Aliás, até deixa o seu recado aqui, se você participou do concurso, se você conhece mais situações parecidas com essa, se você é de São Paulo e conhece essa situação também, deixa o recado para a gente aqui. A princípio, fiquei um pouco com o pé atrás, porque a ansiedade é um problema que alcança muitas pessoas, né? Mas a ponto de tirar de um concurso, sinceramente, eu imaginava que só num quadro agudo. Mas isso eu imaginando, né? Continuando aqui, o documento dessa empresa, aliás, o documento feito por essa coordenação de gestão municipal, orienta que candidatos com sinais e sintomas de transtornos mentais ou história clínica pregressa de tratamento psiquiátrico, olha que interessante, história pregressa de tratamento psiquiátrico, vamos ver se a pessoa precisou recorrer ao psiquiatra por um problema ou outro e fez um tratamento, seja para ansiedade, seja para depressão e tudo mais, entrariam aqui. Ou outro transtorno mental, né? Então essas pessoas devem ser encaminhadas, né, o laudo, tudo, e esses candidatos devem ser encaminhados para a avaliação de um médico perito especialista, que foi o que aconteceu com a moça que a gente está chamando aqui de Lúcia. Ó, continuando, ela disse que falei com o psiquiatra que me acompanha e me deu um laudo informando que sou apta e que não tenho nenhum problema para ocupar o cargo. Mas, novamente, provavelmente o médico lá da prefeitura, dessa empresa,
O médico não quis ver a documentação nem meus exames de sangue. Me perguntou qual a previsão de alta para a ansiedade e me dispensou depois de uma consulta de 10 minutos. Disse aqui essa moça que estamos chamando de Lúcia. De Lúcia. Hoje ela cumpre aviso prévio. E esse aqui é o problema também, porque uma coisa é o concurso em si, outra coisa é o que a pessoa faz considerando que foi aprovada no concurso, então tem uma vida profissional que ela vai largar, né, na iniciativa privada. Também aqui gera um outro problema também, que provavelmente vai cair na justiça. Olha, aqui diz o seguinte, ó. Hoje, essa moça cumpre aviso prévio em seu trabalho, já que se demitiu para assumir o cargo na rede municipal. Já tínhamos sido alocados, eu já sabia qual escola daria aula, só faltava passar pelo exame médico. Como não tenho comorbidades, nem me preocupei com isso e pedi demissão, contou a Lúcia. Aqui é um outro caso interessante também que acaba sendo um descaso, né? No início aqui da reportagem eu estava vendo, né, até li aqui para nós, que ela já tinha sido chamada para a posse, né, se não me engano. Aqui, ó, já tinha sido nomeada no Diário Oficial do município, só faltava daí entrar em exercício, que a gente chama, que é exatamente ir lá no local e dizer cheguei. Onde é que eu assino, né? Mas já tinha sido nomeada através do Diário Oficial e aí foi surpreendida com esse exame médico depois. E terminando aqui a reportagem do UOL, se eu lembrar, vou deixar o link para você, mas estou lendo inteiro aqui, aliás, quase no final. Ela disse, ela começou a se angustiar com os resultados ao ver colegas que também passaram no concurso assumindo o posto. Ela disse que me preocupei se poderia ter relação com um câncer que tive em 2022. No exame admissional, levei PET-CT, que fiz em janeiro, mostrando que estava em remissão. A médica nem quis olhar, apenas me perguntou se eu tomava algum remédio e relatei o remédio para ansiedade. Lúcia recorreu contra a decisão e aguarda o resultado do processo administrativo. Ah, muito bem. Então ela administrativamente recorreu e está aguardando para que, obviamente, depois, quem sabe até, se a resposta não for favorável por parte do município, ela ajuizar uma ação contra o município, a Secretaria de Educação e tudo mais. Vamos lá. A reportagem aqui da coluna Viva Bem, melhor dizendo, do UOL, teve acesso a vários laudos e conversou com pelo menos 7 professores que na última semana tiveram exames admissionais reprovados por questões ligadas à saúde mental, de pessoas com humor levemente ansioso até depressão pós-parto. Tem mais gente aqui. Achei que estava terminando, mas tem mais aqui. Vamos terminando essa notícia. José, que é outra pessoa, né, que aqui 50 anos, também foi diagnosticado com transtorno do espectro autista há 3 anos. Na mesma época, decidiu correr atrás de um sonho de vida e dar aulas. Realizou concursos do estado e do município. Então, o José, por conta do autismo, ele concorreu na categoria de PCD, pessoa com deficiência, porque o autismo permite que assim seja. Então, como o PCD, ele passou por uma perícia adicional, claro, para poder atestar a compatibilidade com o cargo. Mesmo com um resultado positivo, foi considerado inapto. No laudo, a perícia aponta que ele faz acompanhamento psiquiátrico e alega prejuízo para relações interpessoais. Diz o José aqui que é uma situação estranha, pois passei também no concurso do Estado de São Paulo e também fiz perícia e no Estado recebi o apto. O que mais me dói é a prefeitura falar em acolhimento, em cuidar das nossas crianças e ignorar que, apesar de eu ser autista, posso contribuir muito nesse mesmo aspecto. É como se minha vida fosse resumida por uma sigla no meu nome, que é
PCD falou assim. Aí tem mais uma moça, a Mariana também, e que também passou na prova, mas aconselhada por amigos que disseram não fale nada no exame de admissão, que você faz tratamento de ansiedade. Essa moça que disse que foi o primeiro concurso dela e tudo mais. Ela está fazendo tratamento de crises de ansiedade desde 2000. Aliás, perdão, ela iniciou o tratamento em 2019, estava passando por um momento turbulento, rotina exaustiva de trabalhar e conciliar com a faculdade. Sempre fui uma pessoa ansiosa, mas chegou a um ponto de somatização com sintomas físicos como náuseas e dificuldade de concentração. Foi quando, diz ela, procurou ajuda médica. Muito bem, então é isso. Tem mais, continuando falando aqui sobre várias pessoas com tudo isso. E também tem a palavra muito interessante aqui de um psiquiatra, né? Que diz o seguinte: o médico psiquiatra Eduardo Tancredi diz que nenhuma pessoa que apresenta um quadro de neurodiversidade, seja ansiedade, depressão, transtorno de espectro autista, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nenhuma dessas pessoas tem contraindicações laborais quando bem tratadas. Diz ele que este processo tem um filtro muito grande que coloca em uma condição preconceituosa quem tem qualquer questão de saúde mental. A maior parte dos transtornos mentais são depressão e ansiedade, condições em que normalmente os riscos envolvidos são maiores para as pessoas que sofrem do que para as outras pessoas, disse o médico. Traduzindo, diz que a depressão e a ansiedade é muito mais risco para a pessoa do que para a sociedade, segundo ele aqui. E, continuando aqui, o doutor Eduardo Tancredi, psiquiatra, diz que é como barrar um candidato por diabetes ou hipertensão, porque são doenças crônicas, mas que não impedem as pessoas de trabalhar. Outro psiquiatra aqui, que é legal colher essa opinião, né, de quem entende, o Dr. Antônio Geraldo da Silva, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Mais do que um filtro rigoroso, o protocolo da prefeitura revela psicofobia. Ele cunhou o termo para falar sobre o preconceito ou discriminação contra pessoas com transtornos ou deficiências mentais. E o doutor Antônio Geraldo diz o seguinte, que é caso a caso, né? Você tem que examinar caso a caso. Diz que o protocolo da prefeitura deveria avaliar se aquela pessoa está apta a exercer ou não aquela função. Não decretar que um grupo jamais poderá assumir aquela profissão. Por exemplo, tratamento de ansiedade não pode assumir. A incidência de ansiedade, segundo o doutor aqui Antônio, é de 13%, bastantinho. Isso quer dizer que 30 milhões de pessoas estão inabilitadas? Este estigma é absurdo, e ele vai tecendo aqui considerações. Por outro lado, em São Paulo tem uma informação que as reprovações podem estar relacionadas ao grande número de readaptações funcionais e licenças médicas concedidas a professores, diz Michele Rosa, que é diretora do Sindicato dos Profissionais de Educação do Ensino Municipal de São Paulo. Aí traz números aqui de afastamentos de professores que estão no que eles chamam de readaptação funcional. Tem um número aqui bastante grande, de cerca de 9 mil professores em readaptação funcional. Tem números maiores ainda aí. E a diretora do sindicato, então aqui, a senhora Michele Rosa, disse que o número de profissionais afastados é muito grande, a administração parece estar sendo muito rigorosa com essas perícias para evitar isso. Mas não faz sentido barrar pessoas com quadro de ansiedade se o médico que faz o acompanhamento relata que este CID apresentado não traz prejuízo. A prefeitura
que é importante de dizer aqui, mandou uma nota aqui para a reportagem dizendo que o exame pericial de ingresso visa avaliar a capacidade laborativa no instante do exame e a presença de lesões potencialmente incapacitantes ou que possam vir a sofrer agravamento pelo exercício da função, além de consequências negativas para o serviço público por conta de incapacidade laboral e afastamento precoce de candidato recém-ingresso aos quadros. E aí traz aqui dizendo o que o cargo do professor precisa ter, de equilíbrio e tudo mais. Diz também que não cabe o ingresso de candidatos com quadro psiquiátrico ativo no momento do exame, bem como outras patologias médicas, tais como doenças ortopédicas, neurológicas, cardiológicas, enfim, é tudo isso aí. Vamos agora aguardar, né? Porque eu achei o assunto bastante interessante, bastante palpitante, não sei o que você achou, principalmente com essa questão que envolve aqui da ansiedade, que é uma coisa que tomou e tem tomado proporções bastante grandes na nossa sociedade e eu ainda não tinha me deparado com uma situação bastante específica como esta aqui do município de São Paulo. Então é isto. Se você tiver mais informações, se puder acrescentar para a gente poder entender um pouco mais esse quadro aí, será bastante interessante, é só deixar recado. Valeu, gente. Então, mantenha o seu like, deixe seu comentário também, inscreva-se no nosso canal e me propague nas suas redes sociais. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.